Pois bem, então o que que eu pensei para o nosso papo aqui, a nossa conversa, né? Então eu acho que isso é muito mais um bate-papo, né? Uma conversa aí entre amigos, né? Do que uma aula propriamente, tá? Mas, para além disso, não podemos abrir mão de algumas coisas, né? Que são importantes para nós, né? A primeira coisa é um certo, um relativo rigor conceitual para tratar as coisas, para não... que isso está muito evidente no nosso país de hoje, né? Tem muita gente achando muita coisa, esse é o problema. Então nós ficamos, vamos dizer assim, desguardados, né, de alguma segurança científica, né? Isso é um problema, né, em todas as áreas, né? Alguns anos atrás seria pouco provável alguém dizer que isso chegaria até a medicina, né? Nós das sociais somos acostumados a, a sermos colocados em descrédito, mas isso chegou na medicina, já veja como é interessante, né? A evolução da sociedade, enfim. Então, eu preparei mais ou menos, pensei uma linha para a nossa conversa mais ou menos assim. Primeiro, eu vou apresentar muito sinteticamente, que isso também merece uma discussão profunda, mas daí seria uma outra coisa, né, uma outra aula. Alguns conceitos sobre cidade, o urbano e o rural. Isso é importante, né? Feito isso, tá, e estabelecido uma relação entre eles, nós vamos perceber, tentar, vamos dizer assim, ilustrar a nossa realidade que eu considerei aqui a AMAL, ou Coreia do Norte, como vocês preferirem, né, são similares, para, vamos dizer assim, materializarmos esses conceitos. Tá? E aí, nessa perspectiva mais empírica, eu vou tomar como referência os parâmetros da OCDE. Então, que para termos mais ou menos uma linha, porque vocês sabem que há padrões da União Europeia, norte-americanos, latino-americanos, então a OCDE é o que prevalece, vamos dizer assim, como resolução e como sugestão a nível mundial, né? Então, o que que é uma cidade, o que que é um aglomerado, o que que é uma área rural, segundo a OCDE. A partir disso, nós vamos discutir a nossa região, tá? Feito isso, colocado esses parâmetros mais gerais e mais empíricos, vamos entrar rapidamente no que diz respeito aos movimentos sociais, mas muito breve, tá? Porque a história dos movimentos sociais daí já é mais caro, já envolve outras coisas, uma perspectiva muito mais política, que aí não temos tempo aqui para fazer muito sobre isso. Mas eu vou pelo menos apresentar, relacionar alguns movimentos e comentá-los muito rapidamente, assim, tá? E a relação deles com o que nós estamos conversando aqui. E finalmente, aí como considerações finais, assim, eu trago algumas, vamos dizer assim, não são máximas, mas são algumas prescrições, vamos dizer assim, que os estudiosos da sociologia rural, da sociologia urbana nos propõem, né, para fazermos análises no sentido tanto do rural como do urbano na sua relação. Então, eu vou começar a fazer as projeções aqui, esse material vocês têm. Eu não me preocupei muito com a metodologia aqui, de citar direitinho e tal, porque tudo está nas referências, tá? E as referências eu coloquei ao final, então vocês podem consultar depois. Se tiverem alguma dúvida, precisarem algum material dos que estão aí, eu posso disponibilizar para vocês, a gente pode arrumar, não tem problema nenhum, tá bom? Eu só não, porque seria muito cansativo para mim e o tempo não é tão favorável assim, então eu preferi colocar a síntese aí depois para para utilização metodológica num trabalho científico de fato, uma citação, uma coisa assim, daí procura com mais calma. Mas enfim, a síntese, a ideia está aí, certo? Então isso é um guia para vocês verem também o que interessa, né? Nem tudo vai interessar os trabalhos. Então o que interessa, você depois a gente pode, eu quero dizer que a porta está aberta, ela vai ficar aberta. Então vocês podem, na hora que precisar, chamar a gente e vai ser um prazer ajudar vocês, tá? No que vocês precisarem. Bom, e para além daquele espaço ao final, tá? Eu quero que vocês fiquem bem à vontade. E como eu vou estar projetando aqui, vocês podem abrir o microfone, interromper em qualquer tempo, não tem problema nenhum, tá bem? Pode, sem, tem muito melindre aqui, tá? Bom, então essa é uma breve apresentação, né, do que eu estou pensando aqui. O rural,
e daí e o urbano na região norte do Rio Grande do Sul. Então, o sul do Brasil é muito complexo, tá? Nós vamos de pampa, se considerarmos os biomas, né? Nós vamos de pampa a serra muito rapidamente, assim, litoral, né? Uma região subtropical, chegando lá ao tropical, então é muito complexo isso. Mas, de qualquer forma, é muito difícil você pensar o rural sem uma lógica urbana de contrapeso. Não num pensamento binário de oposição, não é isso, tá? Mas é a mesma coisa com Isaú e Jacó no Machado de Assis, assim, um sem o outro não faz muito sentido, assim, é preciso ter uma relação, vamos dizer assim, certo? Mesmo que você falar em democracia, você tem a tirania em... Então, enfim, essas coisas. Então, o rural e o urbano são coisas que estão intimamente relacionados, por isso que eu coloquei esse hiato aí no meio, o rural e o urbano, certo? Isso aqui. Bom, então eu chamei aqui de aproximação conceitual, primeiro, tá? Porque não são, como eu falei para vocês, conceitos rígidos, citações muito rígidas, mas elas estão no corpo dos textos que estão nas referências, depois vocês podem consultar. Então, como aproximação, primeira coisa, vamos tentar conceituar a cidade, certo? É claro que o que eu estou falando aqui é tudo da perspectiva histórico-sociológica, certo? Vocês têm aí um rigor legal e técnico na perspectiva da arquitetura, da engenharia civil, do urbanismo, que é muito mais legal do ponto de vista do legal e do legítimo do que isso aqui. Isso aqui são análises sociológicas, certo? É isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Bom, então, primeiro autor fundamental, né? O Henri Lefebvre, que tem obras aí sobre o espaço, o direito à cidade, enfim. Para ele, a cidade ela se origina de um cinecismo. O que é um cinecismo? Juntar várias aldeias, certo? Para se autoproteger contra ações externas, e daí se estabelece uma propriedade coletiva de algumas áreas, né? Concomitantemente a espaços privados, certo? Então essa cidade, ela já é um simultâneo de espaço público e espaço privado, certo? E que é isso que a cidade em termos de territorialidade. Então Henri Lefebvre vai colocar nesse sentido, assim, certo? Que veja que na nossa cidade nós temos praças, nós temos vias, nós temos que são comuns, simultaneamente temos espaço. Então, é dessa conjunção, vamos dizer assim, que é o que importa mesmo numa ideia de cidade para ele. Claro que é mais do que isso, né? Ele é o direito à cidade, né? Nós vamos ver, mas esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, certo? O Manuel Castells, ele vai chamar atenção para o que é, de fato, chamar a cidade para além de um aglomerado demográfico, para além de um lugar geográfico, certo? Então ele conjuga aí, né, a existência, né, de alguns elementos. Primeiro, um sistema de classes. Então, toda a cidade do Manuel Castells, ela está disposta em um sistema de classes, certo? Depois, um sistema político, né, um sistema institucional e um sistema de troca com o exterior. O que quer dizer isso, a grosso modo? Ele está indo muito no sentido de que a cidade ela precisa ter uma dinâmica própria para ser considerada uma cidade. Né? Veja, em 88, né, a partir de 88, 85, 88, com a nova Constituição, muitos municípios apareceram. E eles normalmente são, vamos dizer assim, trocados, né, chamados de cidade, assim, aleatoriamente. Tecnicamente, seria difícil sustentar alguns municípios como cidade, porque eles não têm uma dinâmica própria. Se vocês perceberem, nós temos municípios na nossa região que não tem hospital. Então, como é que isso vai ser uma cidade? Ele não tem autonomia, ele não faz uma troca com o exterior. Ele é dependente, ele não tem uma dinâmica de cidade, certo? Nos parâmetros do que é uma cidade tecnicamente. Isso nós vamos ver melhor depois. Então, o Manuel Castells assinala isso, né? Que mais do que um amontoado de gente e de casas, né, ela precisa ter uma dinâmica própria.
certo? E o Manuel Castel com o George Borja, que é outro, junto com o Logichini, são né, as grandes referências da sociologia no que diz respeito ao urbano, né? Ele também vai nesse sentido de além do território, mas, sobretudo, né, ele é um espaço simbólico. A cidade é um espaço simbólico, onde ele, vamos dizer assim, relaciona aspectos, elementos políticos e culturais. Ou seja, a cidade, depois nós vamos ver na perspectiva demográfica meramente, mas aqui eu não estou falando necessariamente no número de habitantes, eu não cheguei nisso ainda. A cidade, para ser considerada uma cidade, ela precisa ter uma dinâmica própria, certo? Ela precisa ter uma economia própria dela. Você precisa ter a segurança de encontrar as coisas que você precisa para a dinâmica do dia a dia dentro da própria cidade. O que não é o caso em muitas das nossas cidades. Percebam que muitas das nossas cidades são extremamente dependentes de Erechim, né? Assim como no oeste catarinense, Chapecó é esse polo. Então, essa questão da cidade, certo, é muito relativo. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, para às vezes não ler um texto onde o cara está falando de Chicago, de Los Angeles, até de São Paulo, e tu tá querendo se referir a Carlos Gomes, a Centenário. Aí fica complicado. Né? Então precisa ter essa relativização. Então, conceituando a cidade, a grosso modo, a cidade é um aglomerado, sim, né, de pessoas, mais denso, certamente, com uma estrutura, mas ela precisa ter também uma dinâmica própria, econômica, política e cultural, certo? Assim ela é uma cidade. E uma cidade que propõe trocas com outras cidades, certo? Ela não é meramente dependente de outras cidades. Então aí ela assume um status de cidade para além da questão quantitativa, certo? Então esse é o pontapé inicial, tá? O que é uma cidade? Bom, o conceito de urbano. Então, do ponto de vista jurídico, das políticas públicas, qualquer cidade vai ter sua zona urbana e sua zona rural, e isso é estabelecido por cada município, né? Na sua lei orgânica já ele consta, olha, até aqui vai ser aqui é considerado urbano e daqui para lá é considerado rural. Para que serve isso, né, grosso modo? Sobretudo para estabelecer as políticas públicas, né? De regime de tributação. Você não vai pagar o IPTU no interior, você paga o imposto territorial rural, né? As métricas são diferentes, os valores são diferentes. Se você vai fazer uma casa, vai construir uma casa no rural, você não tem as mesmas exigências do urbano. Pavimentação, urbanização, esse tipo de coisa. É diferente isso. Né? Então é para isso que serve, vamos dizer assim, legalmente, uma distinção rural e urbano. Na perspectiva que nós estamos olhando aqui, a expressão sociedade urbana, de novo em Henri Lefebvre, não pode ser empregada em qualquer cidade, para qualquer cidade. Né? Então, o que é o urbano aqui? O urbano, como ele diz, é um conceito muito mais teórico, que junta as duas coisas, certo? A urbanidade é uma generalização de uma junção da cidade e do campo, da cidade e do rural. Urbanidade não significa excluir o campo, significa estabelecer uma relação onde, sim, a cidade predomina. Até os autores que estudam o rural percebem a cidade como predominante sobre o rural. Não no sentido de aniquilar o rural, mas no sentido de que é o urbano quem propõe as demandas que o rural vai desenvolver. Não é à toa que se planta soja, porque toda uma indústria urbana, e a indústria, depois nós vamos falar das agroindústrias, né? Mas toda a indústria está organizada, sistematizada para essa commodity, certo? E muito menos para trigo, para feijão, para milho, certo? Então, o urbano, vamos dizer assim, ele pauta, a zona urbana pauta o rural, num conjunto e não numa oposição. Então, o conceito de urbano abrange tanto o rural quanto a cidade, certo? Então, uma ideia de urbanidade, certo? É claro que no senso comum, quando você fala urbano, você está falando de cidade,
certo? Mas nós precisamos ter isso em vista, certo? Que um urbano ele não faz muito sentido sem um rural também, certo? Mesmo que você esteja falando, por exemplo, de uma capital, de uma metrópole como São Paulo, porque essas pessoas precisam comer, certo? Essas pessoas precisam de água, essas pessoas, e isso não necessariamente está disponível, né, enquanto produto no meio urbano. Então há uma relação, né, que o urbano, tá, sugere, certo? E o Manuel Castells vai colocar um espaço, um conceito mais ou menos parecido, né, que ele vai chegar à ideia de rede urbana. Então, rede urbana significa a relação rural-cidade no contexto de uma urbanidade. Então, uma urbanidade, voltando àquela ideia de dinâmica própria, de autonomia, certo? Nenhuma cidade vive sem o campo, nenhuma. A cidade, uma Tóquio da vida, ela precisa do rural, porque ela vai comer o quê? Simples assim, ela vai comer o quê? Ela não tem como industrializar apenas coisas sintéticas. Então, ela é uma relação que se estabelece, e desse conjunto se estabelece uma ideia de urbanidade, certo? Para além daquela distinção zona urbana e zona rural que a gente tem, que é meramente para aplicação de políticas públicas. Então, isso precisa estar muito presente para vocês, porque se vocês fizerem um projeto em Capoeirê, por exemplo, né? Eu estava conversando esses dias com a Ângela. Tá, mas daí tu está numa zona rural querendo fazer uma proposta de urbanização. Como é que seria isso? Seria que você está sob um conceito de um complexo maior, que não distingue, que não impede de você fazer uma ação de urbanização no espaço dito rural. Uma coisa não exclui a outra. Então, essa é a ideia síntese, o urbano enquanto uma síntese de uma simbiose, vamos dizer assim, não sei se é o melhor termo, entre o rural e a cidade, entre o campo e a cidade, não necessariamente o rural e a cidade. E aí nós chegamos ao conceito de rural, né? Aqui eu estou utilizando daí autores da sociologia rural mesmo, e muitos aqui estão fora, né? Nazaré Vanderlei, por exemplo, José de Souza Martins, que também fala, né? José L. Veiga, mas enfim, eu procurei separar três assim que nos dão assim um conceito geral, como eu fiz com as outras coisas. Então, o Marcel Jouvier é talvez papa da sociologia rural, né, no sentido metodológico, assim, campo. Tá? Então, do ponto de vista sociológico, né, ele diz que o rural é aquela parte, né, do território que se relaciona diretamente com a natureza, certo? Natureza, flora, fauna, né, recursos vegetais, minerais, né, coisa que na cidade não necessariamente acontece, certo? Não obstante, você tem hoje em dia, por exemplo, hortas urbanas, né? Uma chamada agricultura urbana prosperando já, né? Se mostrando como alternativa já também, né? Mas aqui o rural vai ser aquela relação, vamos dizer assim, com a natureza. E os regimes desse rural são os regimes naturais, por exemplo, de inverno, de verão, de safra, né? É uma temporalidade muito diferente do urbano. O urbano tem uma temporalidade própria, né? O urbano funciona 24 horas por dia. A cidade, 24. Não tem. Não uma cidade como a nossa, que é uma cidade pequena, né? Erechim ainda é muito pequeno para isso, mas se tu for, por exemplo, Chapecó, já tem coisas que funcionam direto, assim, né? Algumas coisas, né? Aqui o mais próximo que nós chegamos disso é uma loja que abre de domingo a domingo. Mas o que eu estou falando é mais do que isso, né? Aquelas ruas 24 horas que tem em Curitiba, em São Paulo, esse tipo de coisa. E no campo, não. O campo seguia pela temporalidade da natureza mesmo, né? É inverno, é verão, é dia, é noite, certo? Então, isso é importante. Então, isso é um ambiente rural, certo? E não necessariamente aquela placa lá dizendo aqui começa o perímetro urbano, aqui começa o perímetro rural. Aquilo é para forma, para políticas públicas. O Henri Mendas, que é um antropólogo francês, que é muito interessante, porque ele vai trazer a noção de fogo
das casas, enfim, ele vai dizer que as sociedades rurais camponesas, dentre as coisas que ela apresenta uma relativa autonomia face à global. A global, que ele diz, é urbano. Então, o campo, ele consegue, mais ou menos, na sua subsistência, se autodeterminar, na sua subsistência. Mas é claro que vai precisar de médico, vai precisar de telefone, vai precisar de serviços, certo? A importância muito grande do grupo doméstico, coisa que na cidade é muito mais o indivíduo. A cidade é um lugar muito mais democrático e cosmopolita do que o campo, né? Quem é do interior, como eu venho também, costuma dizer, nós lá em casa, nós lá em casa, porque nós lá em casa, porque no campo a unidade social de, de referência é a família, e não o indivíduo, né? Na cidade já é um pouco diferente, as pessoas, né, eu. Ser nós aqui é meio relativo na cidade, certo? Para além dos outros, para não ficar muito do esquemático aí, ele prevê, vamos dizer assim, uma relação entre o que ele chama de sociedade local e global, ou seja, o que ele chama entre o rural propriamente, a comunidade lá em que você vive, que vamos nos manter no exemplo de Capoeirê, por exemplo, aqui, e a sociedade global ou a sociedade envolvente, como ele, o Lamache chamam, que é o urbano mesmo. Uma sociedade envolvente, ou seja, Capoeirê, por exemplo, ela está envolvida por Erechim. Vamos dizer assim, sem Erechim ela faz muito pouco sentido, certo? Então, esse é o sentido que o Henri Mendas traz. E a Maria José Carneiro, ela vai trazer uma perspectiva, isso é desde a década de 90, tá? Quem atualizou isso aqui agora foi a Maria José Vanderlei, mas ainda nos mesmos termos. Por isso que eu não trouxe aqui para não ficar muito poluído, né? O rural não se define apenas pela atividade agrícola. Isso é muito importante. Tá? Então, veja, o Marcel Juvier diz assim: olha, é uma relação com a natureza. Perfeito, tá tudo certo. Mas não necessariamente agrícola, essa relação. Por exemplo, se vocês conhecem o Quinto Rancho, não sei se está no município de Marcelino, Viaduto, acho que é Marcelino até, né? Enfim, o que que é aquilo lá? O cara tem uma propriedade rural, né? E ele investiu, vamos chamar aqui, num turismo rural, certo? Então, o que que ele está? Sim, ele está diretamente relacionado à natureza, né? O regime ali é o regime natural, né? Não é o regime urbano. Todavia, né, a atividade não é agrícola, essencialmente. Veja, ela já tem outra atividade. Isso acontece muito frequentemente com locais à beira de rio, à beira de represas, onde se torna assim uma área de turismo. Se você percorrer aí as margens do Lago de Itá, né, do Rio Uruguai, você vai ver muitas propriedades ali que são rurais, tá? Mas ali os caras não estão com atividade agrícola ali. É um turismo, né? As pessoas vão lá, mantêm aquilo, embelezam, urbanizam aquilo, percebam, urbanizam aquilo, fazem calçamento, luz. A internet é fundamental, né? Senão tu vai fazer festa lá, o Spotify não funciona, daí fazer o quê, velho? Então, enfim, tudo isso é muito importante, né? Tu quer botar um YouTube, quer assistir um filme, quer se comunicar, enfim. Então perceba que o urbano, o sentido de urbanização é muito mais complexo do que simplesmente zona rural e zona urbana. Relacionando esses três conceitos, tá? O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? Que sim, existe uma categorização jurídico, política, que é importantíssima, que é você perceber o que é rural e o que é urbano no teu município. Isso é muito importante, né? Tu não vai propor um loteamento numa zona rural, tu vai ter um problema, porque o tamanho dos terrenos não podem ser os mesmos que na cidade, isso vocês sabem melhor do que eu, né? E o contrário também. Há pouco tempo aqui em Erechim nós tínhamos um problema em alguns loteamentos ali próximo à polícia rodoviária ali, quem vai para UFS, né? Ali naquela zona ali, tá, começou a urbanizar ali e tal, que até então não tinha nada, né? E os terrenos ali precisam respeitar um espaço mais ou menos, né? Um perímetro, uma área, que no rural não necessariamente é o mesmo do urbano. Então, chegou-se a mexer naquele espaço urbano ali, naquele limite.
Tá? Então, isso acontece frequentemente nas cidades, né? A readequação não só dos planos diretores, né, dentro da cidade, o que se pode construir aonde, mas nos limites também entre o rural e o urbano. E isso é, sobretudo, uma mudança política, certo? Claro que ela é técnica, a cidade vai se expandindo, vai levando, tal, vai, mas também é vamos dizer assim, uma relação de força, de poder, ali, certo? Mas isso também é coisa para um outro momento. Então, o rural, hoje, nós temos que perder aquela ideia do rural agricultura e agropecuária. O rural hoje é muito mais dinâmico que isso. Muitas pessoas moram no campo, mas trabalham na cidade. É muito mais interessante para eles morar no rural e trabalhar na cidade e voltar todo dia. A SADI, a BRF, a antiga SADI, né, a BRF, ah, tem inclusive programas, né? O ônibus passa lá, pega o agricultor lá na casa dele, leva para trabalhar, o cara trabalha, ele devolve lá na casa do cara de novo. Então, os agricultores têm o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, né? E ele consegue ter aquela tranquilidade do campo, tal, aquela natureza e tal, pá. Mas ele tem o salário dele garantido, ele trabalha de segunda a sexta, tal. Coisa que no campo é um pouco diferente, né? Como eu falei, segue, vamos dizer assim, um regime climático natural. E o urbano, né, a ideia de urbano é para além de cidade, certo? O urbano se coloca como um conceito, né, teórico, sobretudo, muito mais voltado à teoria do que ao empírico, de um conjunto cidade-campo que precisa ser considerado, certo? Urbanizar não se refere apenas à cidade. Urbanizar significa colocar uma cultura, colocar um modo de vida que é muito próprio. Cidadino, obviamente, certo? Mas que pode se aplicar tanto numa área rural como numa área urbana. Então, em contrapartida, quando você se referir aos nossos municípios, é preciso então já perceber do que está se falando para além da ideia quantitativa. Essa é a ideia da dinâmica própria. Você está se falando de uma área urbana, de uma área rural, isso é muito importante. Isso soa meio confuso, parece. Isso soa meio, parece sem limites, né? Tudo pode ser urbano, tudo pode ser rural, parece uma grande confusão isso aí. Do ponto de vista jurídico, isso é muito claro, como eu falei. É a plaquinha lá, meu amigo. Passou daqui é rural, passou para cá é urbano. É isso que você tem que levar em conta quando vocês vão propor os projetos de vocês. Obviamente, né? O que eu estou falando aqui é teoria. Todavia, é preciso compreender que você não pode necessariamente propor algo urbano numa zona urbana só por essa coincidência. É preciso olhar o aspecto cultural daquilo que está se falando ali, certo? Mas depois a gente retoma isso. Bom, vamos tentar conceituar então. Segundo a OCDE, até agora foi uma certa viagem, assim, né? Teórica, assim, aproximações, possibilidades, muito mais perspectivas e tendências do que necessariamente um rigor técnico, né? Que é com o que vocês precisam trabalhar, né? Vocês precisam ser técnicos, sobretudo, certo? Vocês precisam ter esse humanismo, vamos dizer assim, que eu estou trazendo aqui para vocês, mas eu gostaria de chamar a atenção para além do que eu estou trazendo, que vocês precisam ser técnicos. Vocês precisam estar muito apegados às fórmulas, às regras, às máximas da arquitetura para não fazer barbeiragem, né? Que não é todo dia que nasce um Oscar Niemeyer, assim, que faz um monte de curva e tal, e aquilo dá certo. Aquilo lá, ele devia deixar a engenharia de cabelo em pé quando ele fazia aquilo lá, né? E essas coisas não são tão fáceis de fazer, né? Então, uma coisa é um cálculo de estrutura, né, de resistência, de materiais, e outra coisa é uma ideia, vamos dizer assim, uma subjetivação, né, uma coisa mais cultural. Bom, então, a OCDE é o que propõe. Humberto, mas essa é a grande arte da arquitetura, equilibrar essas duas coisas, né? O rigor técnico com esse aspecto mais subjetivo, humano e tudo mais, né? Acho que essa Perfeito. é a grande questão. Perfeito. Às vezes você é a diferença, por exemplo, eu que já morei em prédios muito tempo, assim, apartamento, você tem apartamento que é a garagem tu não consegue se mexer de tanta coluna, tanta viga que tem, pilar que tem. Porque daí é fácil, até eu ergo, né? Agora, pô, tem aqueles caras que eles conseguem conjugar as coisas, fazem um espaço vazado, fluido, funcional, mas também resistente, pode cair na cabeça dos outros, né?
Então, o que que acontece? A arquitetura, sobretudo, no pouco que eu entendo sobre isso, é uma área de pessoas de bom senso, sobretudo, né? Você não pode fazer um bunker, uma casa, uma coisa estrutural assim, porque ninguém está em guerra. Só que você tem que fazer uma coisa que seja, né, como a professora falou, ao mesmo tempo funcional, ao mesmo tempo resistente, ao mesmo tempo estético, né? Ao mesmo tempo que propõe uma cultura arquitetônica, enfim. Então isso não necessariamente se aprende aqui, né? Se aprende um pouco aqui, se pega os elementos, mas isso é o bom senso mesmo, a prática, é a caminhada, né? Que vai, vamos dizer assim, desenvolvendo-se, né? Viajar quanto mais, ver quanto mais obras, né? Isso é meio da cultura, assim, meio subjetivo. Bom, nós vamos falar de uma coisa mais objetiva agora aqui, então. O que que a OCDE propõe, então? Quais são esse manual deles, eu peguei o último agora, de 2021, certo? Porque eles preveem, assim, como centro urbano e tal. Então, alguns termos curtos, assim, muito sintéticos que eles colocam. Primeira coisa, o que é um centro urbano? É a alta densidade. Então, nós vamos ver o que é essa alta densidade. Um aglomerado urbano é uma densidade moderada. E o rural seria uma baixa densidade. Então, simples assim. Aqui nós não estamos falando, então, da dinâmica, não estamos falando da autonomia desse lugar, mas estamos falando da densidade demográfica. É, pessoa por metro ou quilômetro quadrado. É ponto, é isso, certo? Então esses termos aí, se você pegar, por exemplo, na França, né, eles chamam de a ville é a cidade e a village são os municípios menores, certo? Há essa denominação lá, aqui no Brasil não necessariamente. Cidade é cidade, certo? Assim como city e town também. Town pode ser tanto o centro, né? Downtown, assim, ou pode ser também um município menor ou uma cidade menor. Coisa que no Brasil a gente sintetiza tudo. Nós temos aí 5 mil e poucos municípios, tudo é cidade. São Paulo é cidade, assim como Carlos Gomes é cidade também, como Centenário é cidade também. Tá tudo certo, certo? E as áreas rurais são áreas, então, pouco povoadas. Mais ou menos são similares os conceitos de cima e de baixo, né? Só que um se refere ao aglomerado propriamente e o outro à nomenclatura. Então, como é que a OCDE propõe o cálculo, mais ou menos, disso, tá? Eu vou apresentar ele sinteticamente e depois vou fazer um comentário que é muito importante, tá? Porque senão fica muito simplista isso aqui, que não é tão simples. Bom, então o que que é um centro urbano, certo? O que que seria um centro urbano? Então, ó, um aglomerado de células agrárias contínuo de 1 quilômetro quadrado, com uma densidade populacional de 1.500 habitantes por quilômetro quadrado. Então, você imagina 1 quilômetro quadrado, né? Um por um, né? E bota 1.500 pessoas ali. Se você pegar grandes áreas em São Paulo, centro, tem prédio que tem mais de 1.500 pessoas, né? Tem um edifício lá que dá muito menos de quilômetro quadrado que já tem 3.000 pessoas ali dentro, né? Então, isso é facilmente, quer dizer, não é tão fácil assim, mas é assim, não é uma coisa absurda. Parece absurdo, mas não é. E o mínimo de 50 mil habitantes dentro desse espaço. Então, isso é considerado um centro urbano, urbanizado, certo? Só que tem um detalhe, assim, ó, veja, o cálculo que eles fazem dessas células, tá? De fazer células de 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro, tem espaços. É possível cálculos de defasagem de espaço entre uma célula e outra, sem que se perca a característica de centro urbano. É um cálculo mais complexo que, para nós aqui agora, não vem ao caso. Mas, por exemplo, você pode ter 7 células com 1.500 e uma célula com 300 pessoas no meio, por exemplo, o que ele chama de compensação. Isso não vai tirar o caráter urbano. Então, essa coisa de continuidade é preciso ser calculada no caso concreto. Por exemplo, para nós pegarmos Erechim e calcular, né, não necessariamente você vai pegar toda a área do município e vai fazer. Isso é o que normalmente você faz para a densidade demográfica, né? Você pega a área do município e divide pelo número de habitantes, né? E aí está tudo certo. Tu tem uma densidade demográfica, pessoas por quilômetro quadrado. Só que o que a OCDE faz é um pouco mais sofisticado, assim. Por exemplo, Erechim, eles vão mapear por satélite e vão estabelecer as células, tá?
não respeitando necessariamente a área do município. Porque se você pegar, por exemplo, a Grande Porto Alegre ou a Grande São Paulo, tá, o cálculo da metrópole, por exemplo, não considera só um município. Enquanto tiver uma célula contínua de aglomerado, eles estão considerando. Então, isso, é claro, é uma coisa muito mais técnica, né, que não vem ao caso aqui para nós, mas só para fazer esse registro para vocês. Tá? E o cálculo que eu estou fazendo é o cálculo do IBGE, que eu vou apresentar depois, que é simplesmente habitantes e área. Essa é a relação de município. Pronto, é isso que você faz. Tá? Bom, aglomerado urbano, que não é uma grande cidade, seria assim a village, seria o town, né? Seria um município menor, por exemplo, né? É aquele com 300 habitantes por quilômetro quadrado. Então, um município que tenha 300 habitantes, veja, já é 5 vezes menos, né? Ele já é considerado um aglomerado urbano, ele não é necessariamente um centro urbano, um aglomerado, é uma pequena cidade, certo? Uma população mínima de 5 mil habitantes. Então, chamar um aglomerado urbano, uma pequena cidade, uma população mínima de menos de 5 mil habitantes não é recomendado pela OCDE. Por quê? Porque entende-se que menos de 5 mil habitantes você não consegue estabelecer uma dinâmica própria, certo? Por exemplo, se você abre um cinema num lugar de 5 mil habitantes, tem pouca chance de dar certo. Porque não tem o giro de pessoas para que isso se sustente, para que haja uma retroalimentação do sistema, certo? Então a cidade fica muito limitada pelo número de pessoas. Então ela deixa de ser um centro urbano com dinâmica própria para ser um aglomerado urbano, ser satélite de uma outra cidade, enfim. E depois as células rurais, né? Então uma área rural é que não se identifica coisa acima. Então menos de 5 mil, né? E menos de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Em tese é isso, certo? Então perceba que nós temos três grandes categorizações, que eu vou aqui generalizar agora, porque obviamente eu não sou um arquiteto, nem um urbanista, nem um engenheiro, eu não fiz o cálculo por célula, né? Riscar no mapinha ali a célula e lá contar as pessoas, enfim, né? O CDE tem condições de fazer isso, né? Então nós temos aí 50 mil pessoas, ou 1.500 por quilômetro quadrado, 5 mil pessoas, ou 300 por quilômetro quadrado, e abaixo disso. Certo? Então nós temos essas três realidades. Ou um centro urbano, ou um aglomerado urbano, rural, urbano, ou uma área rural. Vamos ver como é que a nossa região se encaixa nessa metodologia aqui. Não sei se tá nítido o quadro, Ângela. Não sei se conseguem ler a minha projeção. Ah, Se então tu pudesse só ampliar um pouquinho o quadro, mas não dá para ver também, né? deixa eu ver aqui. Melhora? Isso, tá ótimo. Melhorou? Tá. Aham. Bom, então o que acontece aqui? Eu peguei os municípios da AMAL e fiz o cálculo, certo? Fiz mais ou menos uma categorização aqui, seguindo o que recomenda a OCDE, mas eu fiz por município, eu não tenho condições, óbvio, né? Técnicas nem tecnológicas de marcar células ali bem direitinho. Então eu peguei o município todo, certo? Mas já dá para nós termos uma super ideia do que nós estamos falando aqui. Vamos pegar Aratiba, ó, primeiro. Bom, eu vou sintetizar, eu marquei em amarelo aqui para eu ganhar tempo, certo? Porque senão, se eu pegar um município por um aqui, uma que vai ficar maçante e outra que não nos interessa tanto. Mas perceba Aratiba, primeira coisa aqui, ó. Aratiba vamos dizer assim, é um ponto fora da curva na nossa região, porque Aratiba é o maior detentor de CMS, talvez, do estado do Rio Grande do Sul, por conta da hidrelétrica. E tá. Então, o que se aplica a Aratiba não se aplica aos outros municípios, né? Então, às vezes você cobra muito dos governos de Aratiba porque eles têm muito dinheiro e deveria ter uma cidade pintada de ouro, no mínimo, lá. Mas não é bem assim também, né? Aí tu tá simplificando a coisa. Mas Aratiba, perceba, ó, é uma cidade que ultrapassa os 5 mil. Então, veja, ela já é considerada um aglomerado urbano, ó, Aratiba. Todavia, perceba que desses 5 mil, metade mora no campo. Então esse aglomerado urbano já fica meio relativo, assim, ó, porque você tem 2.600 pessoas morando na cidade. Então, será que é um aglomerado urbano mesmo? Certo? Então isso é para nós nos questionarmos. Áurea. Então eu já marquei em amarelo. A maioria da população é rural. Pronto, acabou.
tem muito o que ver. Barão de Cotegipe, certo? Ó, tem 6 mil, é uma cidade que talvez se encaixaria já, mas veja, ó, 6 em cada 10 moram na cidade, os outros 4 moram no campo. Ainda é pouco. Se você pegar dos 6 mil, quantos ficam na cidade? Então não dá 5 mil também. É uma cidade que não tem 5 mil pessoas ali dentro. Então fica difícil também de você colocar. Barra do Rio Azul, olha só, 80% mora na zona rural. Como é que você vai caracterizar como uma cidade isso? Certo? Nos termos do que prevê uma cidade de dinâmica própria. Aquilo que eu estou falando, que eu coloquei no começo lá. Benjamin Costa do Sul, 85% mora na cidade. Desculpa, mora na zona rural. Como é que você vai chamar isso, né? Campinas, ó, Campinas é um município um pouquinho maior na nossa região, né? Que você tem, ó, 5.500, ultrapassa um pouco, né? Poderia ser considerada, né? Mas veja, você tem 70% da cidade, também é um número para os padrões regionais bom, assim. É uma cidade, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que destoa para cima, né, em relação às outras, mas ainda, olha a densidade, 19%. Para chegar lá a 300, nossa, né, nem chega nem perto, né? Carlos Gomes é outro caso. Bom, eu vou passar aqui, ó. Carlos Gomes, Centenário, Charrua e Cruzaltense, maioria população rural, certo? Ó, Entre Rios não tem 5 mil pessoas, Erebango não tem 5 mil pessoas. Aí tu vem Erechim, ó. Erechim tem 223, é a densidade, é o que, obviamente, né, mais se aproxima dos 300, certo? Ó, 94% mora na cidade, então poderia dizer que Erechim já é um aglomerado urbano importante, interessante. Aí você poderá pensar aí, professor, mas não precisava uma aula para me dizer isso, né? Eu já sei isso, é óbvio. Mas é importante olhar os números, né? É importante ver. Isso, uma coisa que é importante eu falar para vocês, eu considerei o censo de 2010, tá? Provavelmente isso aqui vai mudar um pouco agora. Eu acho que talvez para mais, né? Mas como vocês sabem, o Brasil parece que não vai fazer censo, né? É incrível isso, né? É assim, é o atestado da nossa incompetência e da nossa obscuridade e da nossa negação a tudo que é científico e progressista, assim, né? Você não fazer o censo. Então, veja que nós estamos mal pegados mesmo, né? Erval Grande, ó, 5 mil pessoas, mas quase a metade está no campo. Estação, ó, tem 6 mil pessoas. A estação seria vamos dizer assim, é um dos mais pujantes, ó. Tem uma densidade muito mais alta que os outros todos, certo? Faxinalzinho, ó, Floriano Peixoto, mais gente no campo. Gaurama, é uma cidade que tem os 5 mil, mas também está no limite ali entre a população urbana e rural. Getúlio Vargas é a cidade que destoa um pouco ainda para cima, né? É que se aproxima muito mais de um aglomerado, né? Ipiranga e Itatiba tem mais gente no rural do que no urbano. Jacutinga tem 3 mil habitantes, então fica difícil você caracterizar, né, como um aglomerado. Marcelino se aproxima bastante, mas quase que a metade está no campo. Mariano Moro, 2 mil habitantes. Paulo Bento, 2 mil habitantes. Ainda Paulo Bento e Ponte Preta tem o elemento da maioria estar no campo, né? Quatro Irmãos, 1.000 e poucos habitantes. São Valentim, mais da metade está no campo. Sertão destoa um pouco para cima, só que a área de Sertão é imensa, né? Sertão é um município com um território muito grande, muito, muito grande, em relação aos demais, então fica difícil de... Severiano e Três Arroios são, sobretudo, a população rural, e Viadutos tem quase que a... Deixa eu diminuir aqui. Quase que a metade da população está no rural. Então, o que que nós temos aqui? Tá? Não significa dizer que a nossa região é atrasado, né? Passou-se o tempo em que o urbano ou a cidade era lugar de progresso e o campo era lugar do colono aqui para nós, né? Ou os caipiras para os paulistas, ou né, os jeca tatu lá. Isso não existe mais. Isso é muito difícil de fazer porque é aquilo que eu falei antes. A área rural ela não é necessariamente agrícola, agropecuária. As pessoas já estão em outras relações, né? Se você pegar os nossos alunos de agronomia, aí, por exemplo, muitos já estão na cidade. Então, enfim. Agora, caracterizando a região da Amal, como eu fiz aqui, né, tentando estabelecer uma característica, nós somos rurais. Ponto. É isso. É isso que eu quero passar para vocês com esses números aqui.
É a comprovação de que aqui é um lugar de agricultura familiar. Aqui, esses municípios aqui, com exceção de Quatro Irmãos, Sertão, alguns municípios aqui mais próximos ao Planalto, é tudo propriedade em torno de 15 a 20 hectares. Então, nós somos todos pequenos agricultores, certo? Inclusive Erechim também. Você não pensa que Erechim é uma coisa urbana. Erechim é uma coisa rural. É um aglomerado urbano médio, certo? Que é a nossa maior cidade. Mas se nós tirarmos a dinâmica rural aqui, Erechim para. Erechim precisa da dinâmica rural para sobreviver, certo? Das aposentadorias do pessoal do campo, das boas safras, da chuva, nós precisamos disso. Tem cidades que não jogam tanto com isso, tá? Aqui eu coloquei outros municípios só para nós termos uma noção, tá? Eu esqueci de fazer a cálculo aqui, enfim. Chapecó, né, seria o que nós temos mais próximo aqui do centro urbano. Seria Chapecó na nossa região. 293, como eu falei que é de 2010, provavelmente Chapecó já está nos 300 e alguma coisa agora. Então seria, de fato, né, uma aglomerado urbano Chapecó já. Passo Fundo também, provavelmente, né, perceba que Chapecó tem aí, dá para fazer um cálculo de cabeça aqui, entre 80% e 90%, Passo Fundo também, morando área urbana, né? Isso é importante. Concórdia, um pouco abaixo, Sananduva, um pouco abaixo, Nonoai, esses municípios que já não são tão pequenos, mas têm uma densidade também não tão grande, certo? Só para nós termos uma ideia aqui. E aí nós vamos para os movimentos sociais. Né? Então, o que que acontece aqui? Nós somos uma região, então, como eu vinha falando, rural. Né? Nós não somos urbanos. Então, as nossas propostas arquitetônicas, urbanísticas, elas precisam considerar isso. Tá? Que as pessoas não são, vamos dizer assim, urbanos. A nossa sociedade não é urbana, ela é rural. Ela precisa de espaços fluidos. Nós gostamos muito de ficar fazendo aquele footing. Para quem não lembra o que é footing, é ficar dando aquela voltinha no bobódromo assim da avenida, assim, a gente pega o carro, né, ou de a pé mesmo, né, e sai lá do viaduto ou mais para cima do viaduto, lá de cima, para quem conhece Erechim mais, muitos não são daqui, né, e desce lá até o Colosso da Lagoa se der, se tiver perna, assim, ou gasolina. E daí volta, assim. E quem não tá de carro tá Eu parado no. sempre, professor, eu sempre dizia como o bobódromo, né? Onde os Isso, bobos isso. ficam dando volta. Exato. Então, mas que é divertido também, né? Enfim, aí quem não tá afim de ficar caminhando ou andando de carro, faz uma pipoca, um chimarrão, não sei o quê, cerveja e tal, e senta ali num, no meio, naqueles canteiros e fica ali. Então, o que que acontece? Nós somos rurais, né? Porque esse é o nosso negócio de fim de semana, é esse aí, entendeu? Então, veja que se você dificilmente vai ter um lugar desse em São Paulo, Porto Alegre. Você vai ter o quê? Você vai ter parques, você vai ter shopping, você vai ter cinema, você vai ter teatro, você vai ter outras coisas que dão dinâmica a uma cidade urbana que não isso que nós temos aqui. Isso aqui é coisa rural. Isso não significa, eu quero deixar isso bem claro, isso não significa atraso, certo? Atraso, arcaico, esses termos aí. Não, significa uma cultura. Nós somos muito ligados ao rural ainda. Isso é bom, por um lado, e é ruim pelo é outra face como qualquer processo, assim como ser urbano é bom por um lado e é ruim, difícil por outro. Nada nós não podemos encarar isso como numa perspectiva evolucionista. Quanto mais urbano, mais desenvolvido. Isso não, isso é mentira. Até porque se você pegar o processo de urbanização europeu, por exemplo, o que que os caras fazem? Os caras estão fugindo dos grandes centros. Quem está morando nos grandes centros é para trabalhar, é mão de obra. Né? As pessoas que têm condições mesmo estão indo cada vez mais para fora. Querem sossego, querem, porque eles têm condições de ir atrás da diversão, do entretenimento, dos produtos quando eles querem. Só que na maioria do tempo eles querem descansar, eles querem sossego, e não aquela barulheira que tem na cidade, aquela coisa. Então isso é muito relativo, mas isso é uma outra coisa. Movimentos sociais, tá? No sul do Brasil, os nossos movimentos sociais são sobretudo rurais, certo? Nós entramos há pouco tempo na onda dos movimentos urbanos, né?
Se você considerar sindicatos como um movimento social, daí você tem um problema teórico-metodológico que eu não vou nem entrar aqui, porque não é o caso agora. Mas, enfim, movimentos urbanos como o movimento do sem-teto, movimentos de bairro, isso aí é uma coisa relativamente nova no sul do Brasil. Por quê? Porque as nossas cidades, como eu demonstrei antes aqui, têm um tônus, vamos dizer assim, uma natureza muito rural ainda, certo? Aqui nós não temos ainda um metrô passando e expropriando as pessoas, né? Não temos. Então isso eu vou tratar daqui a pouco. O primeiro movimento urbano que eu considero em Erechim é o chamado MPU, que é da década de 90, que foi assunto da dissertação de mestrado de um técnico nosso aqui do campus, que é o Jorge Sidonic. Ele fez um estudo sobre isso. O que, que aconteceu ali? A ferrovia requisitou aquela área, que é chamada beira-trilho, né? Aqui na saída, aqui perto do trevo ali, que tem a empresa Vieiro, por ali, né? Então aquele pessoal ali teve que sair, daí, né, consolidou-se ali um movimento social de luta, né, pela moradia e tal. Aquele é o primeiro movimento urbano, assim, que a gente tem ideia, que a gente tem notícia, pelo menos até onde eu estudo, que eu conheço, é isso aí, né? Pode ter movimentos até, porque assim, ó, não porque o movimento acontece na cidade que ele vai ser urbano, certo? Assim como diz o Henri Lefebvre, chama a nossa atenção, né? Nem tudo que acontece na cidade é urbano, certo? Então é preciso ter isso em mente. Então, quais são os movimentos? Primeiro, o que que é um movimento? Que eu trouxe um conceito atual, assim, mas interessa para nós, né? Um movimento social tem que ser alguma coisa persistente e intencional, certo? Ou seja, vamos fazer um movimento lá vamos dizer aí, vamos trancar a rodovia ali porque nós queremos mudar uma rota de uma rua, não sei o quê. Isso não é necessário um movimento social, isso é uma ação. O movimento social ele precisa ser persistente, ele precisa ter um programa, tá? Ele precisa promover algo, ele não pode ser institucional. Então há uma diferença grande aí. Mas isso para vocês não vem tanto ao caso, mas a referência está aí, dá para a gente aumentar depois, discutir isso melhor. Alguns movimentos aqui do sul do Brasil, tá? Bom, primeiro eu tenho que dizer, os movimentos aqui começam pelo menos em 1850, tá? Nós vamos ter milenários, né, que são, para quem não conhece muito a nossa história aqui, movimentos como a Colônia Cecília, o fuerismo lá do litoral catarinense, certo? Depois os étnicos, né, o movimento indígena, o movimento quilombola, está aí pelo menos desde o século XIX, e os bandidos sociais, que também são, que nós temos aí Pedro Santin, Leonel Rocha, muitos bandidos aí, que são a genealogia dos movimentos sociais, para quem estuda isso, né? Mas é em 1940 que começam os movimentos a se consolidarem, assim, né? Movimentos como o Master, movimentos como o Mastro, movimentos impulsionados ou mediados pela Igreja Católica, ou pelos comunistas, ou pelos trabalhistas, vão aí de 1940 aí até 1980. Vamos dizer assim, o arrefecimento da ditadura, começa a aparecer os movimentos sociais que nós conhecemos hoje, né? O MST, né, que tem no Master, nesses aí que eu falei antes, seus irmãos mais velhos, vamos dizer assim, né? Seus pais, seus avós, né? O MAB, Movimento das Barragens, a Via Campesina, que é uma articulação internacional, né? Movimentos Pequenos Agricultores, o Movimento das Mulheres, que obviamente o Movimento das Mulheres é da década de 80 também, né? Mas ele se consolida aqui enquanto MMC mesmo em 2003. E aí vem os movimentos de direita, tá? Porque movimento social, quando se fala movimento social, parece coisa de PT, né? Parece coisa de vermelho, assim, parece coisa de comunista. Mas os movimentos sociais vão pela direita também, né? O coletivo Cansei, aí eu coloquei alguns, né? Revoltados Online, Endireita Brasil, Brasil Livre, Movimento Vem Pra Rua, uh, uh, qual é o outro, aquele Movimento Brasil Conservador, muito forte aqui em Chapecó. Então os movimentos sociais eles vão tanto pela direita quanto pela esquerda, e eles têm um impacto direto no urbanismo. Porque o que que acontece? Qual é o lugar de fazer manifestação? É a rua, né? O lugar de manifestar é a cidade, não é o campo. Tu vê lá, ó, agricultores vão fazer um tratoraço
por conta do preço do leite. Onde é que eles vão fazer o tratoraço? Na cidade. Não vão fazer tratoraço lá no campo onde ninguém vê. Porque a cidade é um lugar de efervescência, né? Eles precisam, vamos dizer assim, não é esse o termo, né? Eles precisam abalar a dinâmica cotidiana das pessoas para chamar a atenção para o seu problema. Isso você faz na cidade. A cidade é muito mais dinâmica que o campo para isso, certo? Esses movimentos, então, eles mexem muito com a arquitetura, com o urbanismo. Não vou nem falar no MTST, né? Movimento do sem-teto, que aí está diretamente ligado à questão urbanística, né? A arquitetura, a engenharia civil, né? A produção do espaço também, né? Mas esses movimentos todos, de certa forma, eles mexem com isso, né? O MAB, quando ele discute uma obra de grande escala, ele propõe assentamentos também. O MST é a mesma coisa, ele não funciona sem seus assentamentos. Tudo isso, então, implica pelo menos uma relação urbana. Todos eles, né? As paradas, as manifestações, as chamadas, todas são feitas na cidade, com o objetivo de trancar ruas, impedir o fluxo normal, chamar atenção para alguma coisa. Então, os movimentos dependem muito da dinâmica da cidade. E aí, uma síntese, tá? Para análise, assim, para fechar, que vai dar quase uma hora aí já de papo, né? Então, essa síntese eu trago três coisas, tá? Para vocês pensarem, tá? Primeira coisa é pensar o espaço para além do reificado, certo? O reificado, para quem não lembra, é um conceito marxista, né? De atribuir um sentido a uma coisa diferente do que ele originalmente tem, certo? Mas isso é coisa para outro momento também, né? Discutindo esse rigor conceitual. Mas o que fica para nós aqui é o que traz a Maria José Carneiro, assim, ó, é se recusar a pensar projetos ou a pensar políticas públicas ou a discutir a questão rural ou urbana por uma ótica binária de oposição, né? O que é rural não é urbano, o que é urbano exclui o rural. Isso não funciona. Se você fizer isso aí, você vai ver só metade do problema, certo? Não adianta você propor uma ação, por exemplo, em Capoeirê lá, se você, aqui é rural, tá, então tem que ter o quê, né? Tem que ter algo agrícola ou rural. Não, necessariamente, é o contrário. Você tem que entender, sim, é, é, qual é, a conformação do espaço e daquele grupo de pessoas que está ali. É isso que você precisa entender. Porque às vezes, e hoje é muito comum, né? As pessoas estão no rural, mas todas essas pessoas, aquele agrupamento que está ali, tem uma concepção urbana do espaço. Então eles não estão ali para trabalhar vaca, boi, plantar, não. Eles querem viver ali, botar um regime urbano ali naquele espaço, longe da cidade. Então é isso que você tem que levar em conta, e não necessariamente o rural e o urbano numa condição binária, certo? E o mesmo serve para a cidade também. Você não pode querer que as pessoas se urbanizem de uma hora para outra. Erechim, por exemplo, se você fizer uma conta aqui, eu não sei se já nasceu a geração urbana de Erechim. Eu acho que nós ainda estamos numa geração rural, assim. Muitas pessoas que estão vindo da zona rural aqui. Nós não temos ainda uma predominância de pessoas que nasceram num regime urbano. Ainda não. A nossa geração ainda é de colonos que estão morando na cidade, que é o meu caso, por exemplo. Assim. Então, nós estamos loucos para criar um porco atrás de casa, mas não dá. Então, essas coisas aí é importante a gente levar em consideração, tá? Ou quando a gente vai propor alguma coisa, algum projeto arquitetônico, alguma coisa. Uma coisa que o Pedro Jacobi traz nesse texto aqui, se não me engano, é da década de 80 ainda, é a luta pela terra na cidade, certo? O que você tem hoje, né, nada mais é, como nós somos de essência rural, uma luta pela terra num ambiente urbano. Esses movimentos como o MPU, essas coisas, eles querem um pedaço de chão, um pedaço de chão de preferência na cidade. E a ideia de apartamento, ele vai cada vez ficando mais interessante para dois tipos de pessoas, né? Primeiro, aquelas que precisam funcionalidade, né? Sair de casa, fecha a porta, deu, tá seguro, né? Isso. Ou pessoas que vivem para o trabalho. Na medida em que a pessoa vai, vamos dizer assim, alcançando a ascensão, ela tende a ir para os subúrbios, mas não é aquele subúrbio segregado.
Que a gente vê aí condomínio fechado, esse tipo de coisa aí. Porque o que que acontece? Quando você tem um espaço e condições para tal, você começa a armazenar água, você começa a poder ter uma hortinha, ao mesmo tempo em que você mora próximo à zona urbana. Então você tem uma qualidade de vida atrelada a, ao trabalho, ao teu sustento. Então isso é muito importante, conjuga as duas coisas. Então isso é muito interessante. Hoje essa noção de subúrbio não é necessariamente degradante, certo? Mas isso já não é nenhuma novidade. E por último, que o clássico Henri Lefebvre nos traz, que daí eu vou tomar a liberdade de ler aqui, porque eu já também já estou meio cansado, né? Tal como a reforma agrária, a reforma urbana é uma reforma revolucionária. Ela dá lugar a uma estratégia que se opõe à estratégia da classe dominante. Mais ainda, na maioria dos países atualmente, a realização da sociedade urbana passa pela reforma agrária e pela industrialização. Então, não espere uma revolução urbana sem revolução rural. Não espere reforma urbana sem reforma rural a nível de país, certo? Se você percebe hoje, por exemplo, o MST, tem gente da cidade no MST. Sim, tem. As pessoas foram expulsas do campo. Então, o que que acontece? Os caras da cidade estão invadindo aqui nosso lugar aqui e tal. Se fala muito isso nas beiras de rio, assim, onde tem essas lagos, represa e tal. Sim, não é questão de invadir. O espaço não é de ninguém. As culturas vão se mudando, vão se modificando. Então, a reforma urbana e a reforma rural, ou reforma agrária e reforma urbana, elas precisam andar para e passo para que se mantenha um equilíbrio. Não quantitativo, de metade da pessoa num lugar, metade de pessoas no outro, mas um equilíbrio funcional, que atenda às necessidades de cada um. Obviamente, cada vez mais vai ter menos pessoas no campo. Isso é óbvio. Pelo aumento tecnológico, pela situação de conforto, como diz a Raquel Runick, a cidade é um imã que atrai as pessoas. O campo não tem tanto isso, certo? Então é uma tendência que seja urbano, mas isso não significa o fim do rural. Significa uma metamorfose que é conjuntural, tanto do urbano quanto do rural. Aqui as referências, depois vocês já têm lá também, eu devo ter usado uma ou outra que eu não botei aqui, mas enfim. Como eu falei antes, nós seguimos à disposição de vocês. Tá? Desculpa aí que eu me alonguei até além do tempo. Muito obrigado pela paciência de ouvir. E é isso, professora. Estou à disposição de vocês aí. Nós que agradecemos a disponibilidade do tempo para fazer essa fala. Com certeza, eu abro aí para os alunos para interagirem, para colocarem suas inquietações, né? Agradeço muito, professor Humberto. A gente já tinha outro dia, né, para conversar assim, sobre o que, que a gente ia tratar aqui nessa aula. A gente praticamente ficou uma hora, né, em bate-papo aqui. E é muito assunto, né, que vai enveredando o outro e que vai puxando o outro, enfim. E e aí é muito bacana que ele nos trouxe assim vários autores, né, que a gente não tinha trabalhado até então aqui na componente curricular, mas que vem para somar, né, que faz a gente refletir ainda sobre alguns outros aspectos que a gente não tinha discutido ainda, né? Então, na aula a gente trouxe uma série de textos assim. Um ficou responsável por ler um texto e aí tratava um pouco sobre isso, assim, urbano, o que é rural, o que é uma cidade pequena, o que é uma cidade média, né? Antigamente se fazia essa distinção por quantidade de população, né? Hoje a gente vê que isso não é suficiente, a gente tem que ver o grau de importância dessa cidade, seja econômico, é, ou de polarização, enfim, né? Como a gente dizia, Erechim é uma cidade considerada média, ao passo que tem a metade de habitantes que Chapecó, que também é considerada uma cidade média, né? Então, a gente não pode se pautar só por isso. E, enfim, acho que o professor também tocou vários assuntos que a gente já discutiu durante a aula, né? Até a gente, eu até falei para ele, assim, que naquela primeira aula onde vocês trouxeram as suas experiências, né? Lá pelas tantas, alguém aí de vocês disse, ai, olha como é curioso, né? No rural, a gente sempre está falando no coletivo, né? A gente fala nós e tal.
E é isso, né? Essa é um pouco o que a gente conversava, né? A diferença, assim, uma das grandes diferenças que a gente tem do modo de viver, né? Do urbano e do modo de viver no rural, que ele realmente é diferente não só pela densidade, né? E pelo tipo de oferta que se tem, né, de serviços, de infraestrutura e tal, isso também, né? Mas, sobretudo, pelo modo como as pessoas se relacionam, como as pessoas vivem, né? Então, nesse sentido que eu provoco vocês, né, para estarem falando também e contribuindo aqui com o professor, alguns de vocês acho que são aqui de municípios, né, do entorno, então foram citadas aí várias cidades, eu acredito que alguns de vocês têm a vivência nessas cidades e a gente poderia estar conversando um pouco sobre isso também, né? E tem uma pergunta, Humberto, que eu queria te fazer, sobre o urbano, se você tem visto, se você tem estudado, né? Porque é, pelo que eu entendo, assim, ele dentro dessa lógica, né, de a gente ter uma definição que tem muito a ver, assim, com limites, onde se aplicam determinadas legislações e tudo mais, né? Que se tem um regramento e tudo, né? O urbano ele entra assim como um meio termo, né? Mas de certo modo ele possibilita colocar algumas regras para o rural que são do urbano, né? Não sei. Então gostaria de saber assim o teu entendimento assim sobre o urbano. E aqui na nossa região, né? Também se isso tem se aplicado ou não. Sim. Bom, da perspectiva da sociologia rural, tá, onde eu falo, foi o professor Graziano, em 1997, quem, através de um projeto da FAPESP, quem, vamos dizer assim, traduziu esse conceito para o Brasil, né? Uma ideia de urbano que seria o contínuo, né, entre o rural e o urbano. Naquilo que eu falei antes, zona rural e zona urbana. Bom, não obstante esse conceito chame a atenção para essa relação recíproca entre ambos, do ponto de vista teórico-metodológico, ele é um complicador porque ele anula as especificidades de ambos, certo? Então você vai estabelecer um urbano, ele fica uma área cinza entre o preto e o branco, no caso, mas que não ajuda muito na explicação. Tá bom, é contínuo, tá, mas o que está prevalecendo? Qual é então a natureza desse lugar? Ah, ele é urbano, tá, e daí? O que isso significa? Então, é claro que o professor Graziano sabia disso quando propôs. Então, o que acontece? A virtude desse conceito é chamar atenção para o contínuo, para a relação, para fugir da oposição, da perspectiva binária do rural avançado, desculpa, do urbano avançado e do rural arcaico. Então, para isso, tudo certo. Agora, na medida em que a gente generaliza e não cuida com a abrangência desse conceito, ele fica anulando as diferenças entre os dois. E esse é um problema, né? Porque vamos voltar ao nosso caso capoeira aí, tá? Então, tá, aí tem, de certa forma, uma urbanização, tá, tudo bem. Mas o que de rural ficou? E o que de urbano está imperando, né? Ou não é nada disso? Então você vai ter que olhar em cada caso concreto, certo? Então essa urbanidade, não obstante seja um conceito interessante, importante, o próprio Henri Lefebvre critica ele, o Manuel Castells também. Critica numa certa limitação também, né? Não dá para jogar fora o conceito, mas assim que ele precisa ser contextualizado em cada estudo, né? Para que ele não fique uma panaceia, né? Uma solução para todos os desequilíbrios está urbano, pronto, resolvi. Então tem que ter um certo cuidado com isso. Na nossa região, eu acho que ainda não podemos falar de um urbano, assim, certo? Eu acho que o que podemos falar aqui são de áreas predominantemente de uma cultura rural, ainda, certo? Nós não temos aqui uma urbanidade ainda. Acho que não. Acho que não. Claro que, como nós falamos, nós dependemos muito
de um censo mais qualificado agora que vai vir, né? Porque 10 anos a coisa muda bastante, né? O número de indústrias, né? A pujança do rural. Mas nós, sobretudo, somos rurais. Não dá para fugir disso. Eu acho que não dá para querer ser. Eu acho que nem urbano aqui. O que nós temos são colonos, né? Pessoas oriundas do rural, colonos aqui para nossa região, né? Que vivem numa cidade, como Erechim, por exemplo. Eu uso muito o exemplo de Carlos Gomes porque eu estou fazendo pesquisa lá agora, né, naquela área lá. Carlos Gomes, Centenário, Áurea, Paim Filho. Assim, cara, o urbano lá é uma vila, né? Rural. Então, enfim, existe. Tu pode estacionar de qualquer jeito, pode. Não quero dizer que não tenha lei nesse lugar, não é isso, por favor. Mas assim, a vida é muito simples ali, certo? A internet não funciona bem ainda. O sinal de celular depende do lugar. Isso aí para uma urbanidade não existe, né? Coisa é uma disputa, inclusive, né? Pelo espaço, né? Então eu acho que o urbano precisa ter só essa relativização, esse cuidado de não apagar as diferenças sem reconstituí-las no caso concreto, certo? Eu acho que é isso aí. Tá bem, muito obrigada. É, eu estava lembrando aqui que uma outra coisa que eu acho que eu li em algum artigo, agora eu não recordo dizer qual, mas que também seria uma estratégia, né? De, por exemplo, em vez de algum município, né, que em vez de ter área urbana e rural, ou que tinha área urbana e rural, mas que tinha adotado um urbano também, quase na ideia assim de anexar ao seu urbano uma outra parte, né? Nesse sentido assim de ganhar mais espaço assim para crescimento e tal, sem necessariamente ser urbano ou dizer que é urbano. Acho que nesse sentido também que me ocorreu assim dessa Sim. de ser quase como uma estratégia assim também, né, no sentido de plano diretor, né, de delimitação das áreas e tudo mais. É que, Uma- é que o urbano, pelo menos na perspectiva que eu trabalho, tá? Que é essa que eu falei antes, do professor Graziano da Silva, ele é uma perspectiva muito mais cultural e de modo de vida do que territorial, público-jurídica. Por exemplo, não basta você abrir uma ilha de exceção ali no perímetro rural para fazer um loteamento, uma coisa e pronto, é urbano isso. Né? O que importa é a dinâmica daquela população que está ali, certo? Se nós pegarmos Erechim, por exemplo, eu acredito que nos próximos anos, né, eu acho que o limite urbano, se eu não me engano, que está na imediação da polícia ali por ali, da polícia rodoviária, não me lembro exatamente aonde que está ali, não prestei atenção, mas não vou também para a universidade, né? Mas ali, com o passar do tempo, ele vai alargar aquilo ali. E eu acho que a agricultura vai saindo dali. Eu percebo que tem grandes empresas se colocando lá para frente já, né? Aqui para cima, depois do cemitério, já está abrindo uma baita de uma empresa, pelo menos tem uma baita área lá à direita de quem está indo para a universidade, que eu acho que aquilo ali, com o passar do tempo, vai atrair, vai ser um polo de atração ali para alguma coisa, ou outras empresas, ou até, por que não, loteamentos. E se você sai para o lado de Áurea lá, quem vai Áurea, aqueles poltronieri, aqueles loteamentos lá, já estão indo lá. Ixi, já passou o Tigre, a Ponte lá, aquela, e já estão indo lá para o lado de Áurea. Então o que que acontece? Chamar isso de urbano, eu acho que seria. Não, eu acho que é um avanço do urbano mesmo, sobre o rural. Agora, o urbano, eu entendo, seria uma um espaço, né, onde as pessoas ainda lidassem com agricultura, com pecuária, com criação de animais, enfim, uma relação muito próxima com a natureza, com um sinal de internet 5G e uma via de acesso muito boa. Isso em Santa Catarina, né, Ângela, tu que é de Santa Catarina, tem algumas cidades que se aproximam um pouco disso, né? Pegar, por exemplo, ali Pinhalzinho é fácil de ir. Claro, tem umas curvas lá que deixa a gente meio tonto, né? Mas Pinhalzinho, São Carlos, Águas, aqueles lugares, é fácil de ir.
Não é como, para quem é do Rio Grande do Sul, tem uma realidade já diferente, né? Santa Catarina é muito mais estruturado do que o Rio Grande do Sul, né? Mas o que que acontece? O que que eu quero dizer com isso? Poderia talvez se falar alguma coisa nesse sentido, assim, né? Se aproximaria, eu acho, um pouco mais aquelas pessoas lá, por exemplo, a integração de suínos e aves é muito forte. Então essas pessoas praticamente têm uma indústria rural mesmo, né? Eles têm carros bons, casas boas, propriedades menores, mas muito tecnológicas, assim. Então tu começa a sentir assim uma cultura urbana neles mesmos, né? Eles trabalham num regime quase que industrial, já abandonando a natureza, assim, porque está tudo automatizado e tal. Então aí talvez uma pesquisa, obviamente, muito mais qualificada do que isso que eu estou falando, né? Muito mais conceitual também poderia indicar alguns indícios de urbanidade nesses lugares. Agora, eu não sei se isso se aplicaria, por exemplo, a você estabelecer uma ilha, né, uma bolha, né, seja um condomínio fechado, uma coisa assim, se assumiria, porque o urbano eu penso que é uma caracterização cultural, de dinâmica de vida, né, que integra Sim, as com coisas. certeza. Uhum, concordo contigo. Aí a Sanam fez uma contribuição, ela diz que mora em Áurea e considera uma cidade rural. Não existem muitas oportunidades, tanto de serviço quanto de entretenimento. E com o passar do tempo, estão investindo mais nas áreas rurais, e levando internet e outros serviços, né? Então, acho que assumindo, né, esse caráter mesmo, né, que a gente estava falando do rural e levando essa infraestrutura, né, para as áreas rurais. E legal, Yasmin, obrigada pela sua contribuição, né? E como a gente falava também do novo rural, né, Humberto? E também aqui na turma, né, a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre essas outras atividades, assim, no rural, né, e essa necessidade, né, de a gente ter tecnologia, né, e estar conectado com o mundo, enfim. Então, acho que é. Talvez, Angela, essa questão ali de Áurea seja também porque eles têm um roteiro turístico que é no interior, né? Então, quanto mais a infraestrutura tiver no interior, mais turistas eles vão trazer para esse roteiro. Sim, eu acho que isso que a Yassanan trouxe, se você entende, compreende e assume a tua realidade, você tem maiores perspectivas de evoluir dentro dela do que você propor uma coisa a contrapelo, entendeu? Então, o que que acontece? Eu acho que nesses lugares, né, como Áurea, Centenário, enfim, esses lugares, é preciso investir na pujança que eles têm, que é rural, entendeu? Seja no turismo rural, seja na agroindústria, seja na plantação de grãos e criação de animais, por que não? Mas o que que precisa chamar a atenção? E eu acho que é aí que os arquitetos podem dar o pulo do gato, assim, é melhorar a qualidade de vida das pessoas no campo. Porque daí, veja, claro que Áurea tem um problema aqui de acesso, que não é um problema de Áurea, é um problema do estado do Rio Grande do Sul, né? Veja, nós estamos no século XXI e para eu ir fazer uma pesquisa em Carlos Gomes, eu preciso encarar a estrada de chão ainda. Coisa que lá em Santa Catarina já não é tão comum você pegar uma estrada de chão. Só se tu sai da, da via principal, né, e vai para uma comunidade, aí tá tudo certo. Mas de sede municipal a sede municipal, olha, eu acho que tá aí, arrisco a dizer uns 80%, tudo certo já, né? Tudo pavimentado, eu digo com asfalto e tal. Então, o que que isso acontece, né, Yassanã? Você tem condições, por exemplo, para além desse problema, de estabelecer uma qualidade de vida quase que urbana, certo? Com uma possibilidade de uma atividade rural. Aí o urbano começa a fazer sentido, assim. Porque veja, cara, entre você vir para Erechim e se enfiar num bairro mais longe, você vai ter um problema de criminalidade. Você vai ter um problema de deslocamento, porque em Áurea você vai tudo de a pé, em Erechim não. Se tu mora, por exemplo, no bairro Novo Atlântico,
tu vai ter que pegar ou o transporte público ou ter um. Em Áurea você não precisa necessariamente ter um carro, uma coisa, né? Então, enfim, essas coisas são importantes. É, é, então, o que que acontece? Você pode, assumindo essa tua categoria, que no caso é rural, você tem condições de falar, tá, peraí. Então, eu produzo, consigo gerar aqui um X de dinheiro no ano, né? Eu posso melhorar minha qualidade de vida. Só que o que acontece ainda é que o nosso meio rural ainda está distante da qualidade de vida. Parece um pecado um agricultor botar uma piscina em casa. Parece que ele está cometendo um perjúrio, assim. Tá? O agricultor trabalhar bem equipado, com botina, com coisa, parece que não. Se você vai, por exemplo, no meio rural europeu, cara, os caras não, não passam serviço, como se diz aqui. Eles trabalham equipados, eles vivem bem, eles têm bons carros, eles comem bem. Aqui, por exemplo, se você mora em bairros mais afastados, aqui em Erechim mesmo, tu não tem condições de ir embora almoçar. Tu tem que comer. Eu vejo porque eu moro aqui no centro, e eu vejo algumas pessoas que trabalham no comércio que comendo nos bancos das praças de meio-dia. Vejo isso. Em Áurea você não vai ter isso. Você vai ter uma qualidade de vida. E o que que você tem em Erechim que você não tem em Áurea? Um cinema, quem sabe? Uma coisa, mas daí você pode pegar o carro e vir no cinema e depois voltar. Então, essas coisas precisam ser, vamos dizer assim, relativizadas, precisam ser pensadas. Eu sei que a vida rural não é fácil, exige trabalho, ela exige, mas a tecnologia está aí para atenuar isso também, né? Eu acho que hoje em dia o trabalho rural já não é tão penoso como era antigamente. E a Sananta com a mão levantada? Sim, eu só queria dizer que é bem isso mesmo que acontece. Até no início da faculdade eu morava ali no Atlântico, então eu sei bem como que a gente pega 2 ônibus para ir para a universidade, né? Então acaba sendo bem penoso mesmo. Em Áureo, que eu tenho mais de crítica, mesmo a gente sendo uma cidade rural, a prefeitura ainda assim ela gasta mais tempo investindo nos pequenos trechos que já têm infraestrutura e não acaba levando essa oportunidade de serviços e uma melhor qualidade, que nem o professor falou. As áreas que ainda estão com poucas oportunidades, aqui, por exemplo, na minha cidade, tem trechos que os bairros, né, seria as vilas daqui, não tem uma caixa d'água própria, sabe? Isso foi discutido nessa eleição agora, que ainda não foi disponibilizado. Então, são problemas que, ao invés de eles ficarem pintando o asfalto aqui da avenida principal da cidade, que tem 4 quadras, eles podiam investir em disponibilizar os serviços básicos para o interior que não possui. É esse é o principal problema, eu acho, daqui. É que também, desculpa se eu estou atravessando a conversa muitas vezes aí, mas o que Fica à acontece, vontade. cara, o que acontece é o seguinte também, né? Veja, é, é praticamente, é um contrassenso você falar em falta d'água num município como Áurea, por exemplo. Cara, Áurea tem 3.500 pessoas. Aí a Sanã falou em caixa d'água e tal. Eu acho que nem é isso tanto, né? São fazer captações de água nas casas mesmo, né? É melhorar o sistema tanto na casa quanto na rua. Só que aí nós temos um problema aí que é cultural mesmo, que, perdão da sinceridade, assim, a gente está mal governado, assim, mal governado. Agora, temos como fazer pequenas revoluções. Eu não acredito numa revolução, eu não sou marxista, né, na evolução do sistema, eu não acredito muito nisso. Mas eu acredito em pequenas revoluções. Por exemplo, projetos de captação, projetos de revitalização, projetos de racionalidade de recursos, né? E isso a arquitetura tem como fazer, assim, é a arquitetura, eu acho que é quem tem que fazer isso, né? Dentro, obviamente, do seu campo. Hoje você construir
Por exemplo, no município como Áurea, casas onde as pessoas são rurais e não ter uma captação de água da chuva, é um crime isso. Todo mundo tem uma hortinha ou planta alguma coisa. Água da onde? Água tratada, para fazer isso. É um contrassenso. Então, isso precisa fazer campanhas de conscientização. Não só não esperar que o Estado faça isso. Quando eu falo Estado, as prefeituras, porque realmente, eu não estou falando do caso de Áurea, mas realmente nós estamos muito mal de gestão, né? E é o nosso papel, né? Enquanto técnicos, vamos chamar assim, enquanto intelectuais, se é que podemos nos categorizar assim, é propor alternativas simples. Como assim, olha, cara, faz um projeto então para distribuir cisterna para esse povo aí, pelo menos para, né? Porque o pessoal gosta muito de lavar casa e telhado, coisa no interior, né? Calçada, e coisa. Pelo menos capte a água da chuva. Acho que a caixa d'água, veja, ó, você fala nas vilas de Áurea. Cara, se falar das vilas de Áurea, Áurea é uma vila, né? Sem, sem dizer que isso seja pejorativo. Nós estamos falando de 3.500 pessoas. Isso é um bairro de qualquer cidade. Não há como você entender falta d'água. É claro que se tu vai ficar um mês sem chuva, né? Existe milagre, eu sei disso. Agora a gente, com a riqueza fluvial que a gente tem, e pluvial também, é só uma questão de planificar. E a qualidade de vida vai lá em cima num lugar como Áurea. Mas talvez seja uma proposta para alunos da arquitetura que são de Áurea. Muito boas reflexões, né? E acho que é por aí mesmo, né? E é o que se propõe essa disciplina também. A gente está pensando, né, de que modo que a arquitetura pode estar colaborando, né, para a gente ter soluções mais inteligentes, para, enfim, tentar solucionar ou amenizar alguns problemas, né, que a gente encontra, ou dificuldades que a gente tem nas áreas rurais, assim, de prover dessa infraestrutura tradicional que a gente tem, né? Essa que a gente é tão habituado assim a ter na cidade, né? E muitas vezes é difícil você levar uma rede até uma área que é muito distante, isso é muito custoso e tudo mais, né? Então, que outras alternativas que nós temos, né? Ó, algumas que não são tão caras, né? E a gente tem, graças a Deus, muito apoio de tecnologia, né? Então, muita coisa sendo desenvolvida e tudo mais. Então, acho que a gente tem sim como trazer uma contribuição significativa, né? Enquanto arquitetos, urbanistas e paisagistas, né? Enfim, eu ia falar alguma outra coisa, mas eu perdi o fio da meada aqui. Se me ocorrer de novo, eu pego. Senão, deixo a palavra aí com os alunos.